Conversa Bem Viver. Nesta quinta-feira, chega nos cinemas de todo o país o filme Honestino, que conta a trajetória de um dos mais importantes militantes no combate à ditadura militar. Inclusive, ele foi assassinado aos 26 anos e o responsável, o regime militar. Honestino Guimarães, que nasceu no Goiás, recebe agora esse filme que é protagonizado por ele, Bruno Gagliasso, e é com ele que a gente conversa Bem Viver para celebrar também o Dia do Estudante, que é celebrado nessa terça-feira, dia 11, uma criação em referência a uma data de Dom Pedro II, mas que também coincide com o dia de aniversário da UNE, que é o berço de onde Honestino Guimarães começou a sua militância, começou a fazer todas as suas articulações. Então, desde já, Bruno, que prazer recebê-lo, obrigado demais pela sua disponibilidade. Imagina, prazer é todo meu. Bruno, para começar, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória com o Honestino. Quando foi a primeira vez que tu ouviu falar sobre essa figura? Tu já conhecia ele bem quando foi gravar o filme? Infelizmente não, cara. Eu acho que como grande parte da população não conhecia o Onestino. E quando o Aurélio me apresentou, foi uma surpresa muito boa, porque eu vi a possibilidade de mostrar também o Onestino para milhares de outros jovens e milhares de outras pessoas já mais velhas que também não conhecem o Onestino. Que é um cara que está dentro de todo mundo que luta por democracia, por liberdade, por educação, saúde, né? Eu acho que o Onestino está mais vivo do que muita gente acha, sabe? Mataram o corpo, mas não mataram a alma, não mataram o espírito, né? Então, meu encontro com o Onestino foi muito, muito importante para mim, principalmente porque eu tive a oportunidade de fazer também no cinema o outro lado da história, né? O lado da escória da história, que foi lá em Marighella que eu fiz o Fleury. E quando o Aurélio me trouxe esse convite, cara, é claro que eu não ia deixar passar. Eu precisava estar do lado certo da história também, né? Fazendo o que eu mais amo fazer, o que eu sei fazer, que é a arte. Embora o filme Marighella, que estava comentando, dirigido pelo Wagner Moura, claramente seja um filme que exalte muito a trajetória desse outro líder político, o teu personagem, como tu mesmo comentaste, estava no lado errado da história, foi um dos grandes torturadores. Então, por mais que tudo aquilo fosse cinema, mexeu contigo ter Claro, encarnado um personagem que tão mal fez pro país. claro, sem sombra de dúvida, cara. Ele, além de ter torturado as pessoas, ele era racista. Ele era um. E fazendo tudo isso em nome do país, né? Porque ele se dizia e falava que era patriota. Então é lógico que mexeu comigo, principalmente na preparação, né? Eu tenho dois filhos pretos, cara. Na época eu só tinha minha filha. E tive que falar horrores pro personagem do Seu Jorge, que era Marighella. Então, eu lembro que a minha primeira cena era eu matando uma criança preta. Eu era apresentado assim no filme. Então, é claro que mexe. Principalmente eu, que venho... Eu gosto de construir meus personagens na verdade, né? No que tem dentro de mim, ou que eu estou buscando. Então, mexeu muito comigo. Eu sofri bastante, inclusive. Eu fiquei longe da minha família durante as filmagens. Eu quis ficar afastado, porque eu sabia que aquilo mexia comigo. Bruno, falando sobre tudo isso, sobre essa trajetória brilhante que o cinema brasileiro vem construindo, seja com Marighella, agora com Anestino, Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, que também fala sobre a ditadura militar, a gente fica pensando, por exemplo, que o Brasil é um país que teve uma comissão da verdade inconclusa. Embora a gente tenha começado a julgar os crimes que foram cometidos na ditadura, a gente não conseguiu concluí-los. Isso é apenas um retrato de muitas coisas que a gente deve ao nosso passado. Frente a tudo isso, eu te provoco, Bruno, te parece que o cinema, a arte brasileira já fez mais pela história, pela reparação, do que a Uhum. própria política do país? Ah, sem sombra de dúvida. Eu acho que e a nossa obrigação fazer. Eu acho que quando a gente decide ser artista, quando a gente decide ser ator, cantor, é nossa obrigação também fazer política. E como a gente faz política? Através da arte. Então, eu acho que é um pouquinho diante do que a gente tem que fazer, diante do que a gente tem que cobrar.
É importantíssimo falar sobre Onestino também por isso, porque eles tentaram apagar o Onestino. Por que você acha que ele sumiu, desapareceu? Por que você acha que eu não conhecia a história do Onestino? Porque não queriam que eu conhecesse. Por isso que é tão importante a gente falar, mostrar, discutir. E é essa arte que eu acredito. Fazer arte é fazer política, não adianta, não tem como desassociar. É, 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 não existe. Não existe estar em cima do muro fazendo arte. Até porque estar em cima do muro é estar do lado do opressor, é estar do lado de quem, né? Então, eu acho que é assim um pouco. A gente tenta e tem que fazer mais, cada vez mais. Te ouvindo falar, eu imagino que quando tu viu o sucesso de Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto, enfim, deve ter mexido um pouco contigo de tu também querer fazer parte desse movimento que o cinema brasileiro está fazendo, justamente de reparação histórica. E aí, somando isso com aquele personagem que pra ti ficou engasgado do Fleury no Marighella, tu tava procurando um Honestino? Tu tava procurando esse personagem? Cara, eu acho que inconscientemente é o que eu faço como artista. Porque o Onestino está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de milhares de jovens que vão para a rua para protestar contra o que está acontecendo. Há 3 anos atrás, 2 anos atrás, tava um monte de jovem. É um bando de Onestino, pô. O Onestino era jovem, tinha 26 anos, era estudante, era filho, tinha pai, tinha mãe. Todos nós que lutamos por democracia e liberdade somos Onestino. Então, eu acho que sim, inconscientemente eu estou sempre procurando por personagens assim. E o Onestino ter vindo ao meu encontro, eu acho que foi a vibração dessa energia. Porque eu busco isso através de todos os meus personagens, cara. Seja fazendo um filme de ficção científica com o Ernesto e o Fernando Meirelles, seja fazendo um filme histórico-político com Aurélio, sabe? Aonde puder discutir questões que façam a mudança do mundo, eu vou estar lá, vou estar presente. Bruno, o filme ele é extremamente didático, não só por ser um documentário, mas porque ele é muito bem atuado, muito bem construído, e ele nos ajuda a escancarar algo que é óbvio, mas é sempre bom ressuscitar na nossa mente o quanto a ditadura foi um horror e maltratou a nossa população, maltratou o nosso país. Uhum. Frente, depois de ter mergulhado nessa história, todas as reflexões que tu tem, qual que é a explicação que tu traz de que a gente vive hoje em 2026 um país que parte da população ainda exalta e ainda defende e relativiza o que aconteceu nesses anos de chumbo? É muito impactante, né? É inacreditável, né? Todo dia alguma coisa, né? E há 50 anos, isso foi há 50 anos. Só que se a gente não tomar cuidado, esse ano, provavelmente já estão bolando uma maneira de fazer a mesma coisa, como aconteceu há 3 anos atrás. Então, eu acho que é preciso estar atento e forte mesmo. Tem que ter mais 50 filmes sobre a ditadura. Porque fazer um filme sobre a ditadura no Brasil é contar a nossa história. E a gente precisa nos apropriarmos da nossa história. Nós precisamos conhecer os nossos verdadeiros heróis. Nossos heróis eram humanos, pô. E morreram porque acreditavam num mundo democrático, num mundo de liberdade, num mundo melhor. Então, eu acho que todo mundo que se sente um pouco nestino tem que colocar para fora e tentar fazer a diferença de alguma maneira. É isso, eu vejo assim. Ei, Bruno, agora sim, para encerrar, queria te ouvir se no final das contas, depois de ter passado todo esse mergulho que tu ainda tá vivendo dentro do destino, do Honestino, tu se achou ele mais parecido com ele, fisicamente ou intelectualmente? Rapaz, cara, é muito louco, porque eu fui descobrindo isso, né? Como eu falei, eu não conhecia o Nestino. E, para começar, quando a Aurélia me convidou, eu estava fazendo um outro filme. Eu estava careca, 20 quilos a menos e sem sobrancelha. E ele falou uma coisa que me pega muito, que é, Bruno, quando eu vi você fazendo aquele torturador em Marighella,
e conhecendo como você pensa politicamente, como você é como ser humano, eu vi que você era a pessoa certa para fazer o Nestino. E eu me descobri como Nestino. Tanto que eu não tinha muitos arquivos, eu não tinha quase nenhum, praticamente, dele em movimento. E quando acabou a primeira sessão, que a esposa dele me olhou e falou, muito impressionada, me abraçou, arrepiada, com os olhos cheios de lágrimas, e falou: Eu estou muito impressionado em como você está parecido com ele. Você andou como ele, como você fez isso? E eu só abracei, sorri e falei: Eu vim aberto. Eu vim com eu quis fazer esse filme com a verdade tão grande que o Honestino surgiu. Eu não construí o Honestino, ele nasceu. E nasceu dessa verdade, porque eu também acredito que o mundo pode ser melhor, porque eu também vou sempre lutar contra essas pessoas, porque eu também vou estar sempre do lado da democracia, da liberdade. Então, cara, a minha resposta é essa. Ele veio, sabe? Deu, deu vontade de voltar para a universidade depois do filme, Bruno? A gente filmou lá, né, cara? Foi muito emocionante, porque o Aurélio também estudou lá, o Aurélio era colega do Oristino, então foi emocionante ver o quanto ele estava emocionado, o quanto era importante para ele fazer esse filme e o quanto ele sabe como era importante fazer esse filme para os milhares de jovens e adultos e senhores que não conheciam o Oristino. Bruno Gagliasso, meu amigo, satisfação imensa ter conversado É, contigo. Parabéns e obrigado muito. por ter encampado essa luta e colocado o destino para ser pop, que é o lugar que ele É isso precisa aí. estar no Essa coração é a do povo. ideia. Honestino é pop, porque tem um monte de honestino aí de 15, 16 anos. A gente precisa fazer esse encontro desses jovens com o honestino. Muito obrigado. Abraço, amigo. Tchau, tchau. Maravilha, muito obrigado, Bruno Gagliasso, o protagonista desse filme Honestino. E agora a gente fala com o diretor, Aurélio Michelis, ele que foi amigo íntimo de Honestino Guimarães, então é um filme que tem um certo tom autobiográfico. Bom, vamos falar sobre tudo isso muito mais, mas antes de tudo, Aurélio, que bom falar contigo, obrigado pela disponibilidade. A mesma coisa eu posso falar, Lucas. Muito bom estar falando contigo sobretudo, essa conversa que tem como objetivo ampliar, né, a voz do Honestino, além do filme, né? Que esse é o objetivo. Sim, esse é o objetivo e eu tenho certeza que vai cumprir muito bem. É um filme que chega no momento fundamental, às vésperas da eleição, então não deixa de ser uma forma de ajudar a instruir o voto das pessoas, digamos assim, ou pelo menos tocar na memória de uma maneira delicada. Mas antes de falar exatamente do longa e dos impactos, eu queria ouvir um pouquinho a tua relação com o Honestino. O filme tem um contorno biográfico e não só no sentido da história dele, mas a sua também, porque parte de tudo isso foi também a sua luta contra a ditadura. Conta um pouquinho da sua relação, quando que vocês se conheceram e imagino que deve ter sido muito emotivo, em diversos momentos, ter que rodar esse filme, né, Aurélio? É verdade, Lucas. Essa história do filme é um processo muito amargo, eu diria até fazer o filme foi muito dilacerante para mim, porque era uma história que estava dentro de mim e comentava com meus filhos, né? E eles sempre me cobrando, né, de que eu tinha que contar essa história. Eu nunca me julgava preparado emocionalmente, né, para contar essa história, porque eu sabia que eu ia entrar numa atmosfera muito sombria. E aí alguns fatos foram acontecendo. Eu creio que, sobretudo, foi essa névoa maléfica que começou a percorrer o planeta e no Brasil a partir de 2013, esse sentimento antes conquistas sociais, sabe, essa essa presença do neoliberalismo muito forte, né, conquistando corações e mentes e as pessoas entregando o melhor daquilo que nós conquistamos, né, que foi os direitos sociais, direitos trabalhistas.
as relações sociais, os objetivos utópicos da transformação da sociedade estavam sendo substituídos por esse ambiente que ainda permanece entre nós, que é o individualismo, né? O individualismo, o consumismo, sabe? E a transformação do trabalho espiritual das pessoas no comércio. Né? Tudo virou um comércio, né? A própria espiritualidade virou uma questão de negócio. Né? Então, é esse ambiente que começou a me assombrar, né? A ver. Por quê? Porque eu vivi no momento, e o Honestino, desse tempo, onde o objetivo era o coletivo, se lutava por todos, uma sociedade melhor, para um Brasil próspero, para um Brasil onde todos tivessem a mesma oportunidade. E ali tinha uma ditadura feroz. Né? Mas eu acho que o start mesmo vai acontecer depois que eu recebi, através do WhatsApp, uma imagem enviada pela Isaura, que é a primeira esposa, viúva do Onestino, que ela mandava um filminho do Lucas, que é o neto, né, do Onestino, neto da Isaura, filha da Juliana, onde ele estava num evento em Brasília, na reinauguração da ponte, uma ponte projetada pelo Oscar Niemeyer e que tinha o nome do segundo ditador, o Costa e Silva, e que foi rebatizada com o nome Onestino Guimarães. Em E nesse 2015, dia né? desse evento, o Lucas pede a palavra e fala que ele gostaria muito de saber das histórias do avô dele pelo próprio avô, mas que ele sabia que aquilo era impossível. E a Isaura mandou disse, olha como o Lucas está bonito, como e eu conheço o Lucas, garoto pequeno, né? Ele estudou no mesmo colégio do meu filho, então acompanhei um pouco essa trajetória cronológica dele, vamos chamar assim. E agora ele é um adolescente e eu, escutando aquilo, fiquei tão comovido que eu liguei para a Isaura e disse, Isaura, eu quero fazer um filme sobre o Ernestina. E é como se fosse uma resposta a essa angústia que estava dentro de mim e, sobretudo, dos 4 anos que o Brasil viveu durante um governo negacionista, um governo antidemocrático, um governo que exaltava a ditadura e os famigerados torturadores. Isso foi. Eu tava, não é possível, as pessoas pedindo AI-5, acampada na frente dos quartéis. Que é isso? Que loucura é essa? Sabe? Então, foi uma oportunidade de trazer esse personagem que viveu tão pouco. Ele foi assassinado quando tinha 26 anos de idade, como presidente da UNE. A UNE, nesse momento, vivia na clandestinidade, que nem o Onestino. E então, tudo isso comecei a pensar e quando a Isaura, eu falei para ela, a gente se encontrou, ela me entregou uma caixa cheia do Onestino, cartas, fotos, livros e papéis, e trouxe para minha casa e ficou aqui. Eu comecei a ler e nessa atmosfera que eu não sabia como contar essa história ainda, eu encontrei um amigo de Brasília, que é o Nilson Rodrigues, que é produtor e exibidor, e contei para ele a ideia. Disse, pô, mas vamos fazer então, vamos fazer o filme. O Nilson é uma pessoa muito reativa, né? Uma pessoa que gosta do desafio, e pôs gás na ideia. Escreve o projeto. Aí eu escrevi o projeto. Coincidentemente, também abriu um edital para cinema. Nós ganhamos o edital. Para mim é uma coisa inédita, porque geralmente eu levo 5 anos para fazer um filme, um documentário, e dessa vez nós fizemos em um ano. Foi uma coisa muito gratificante nesse sentido, né? E foi isso. Esse foi o primeiro momento para enfrentar esse desafio de iluminar
essa região sombria da história do Brasil. E Aurélio, como que foi o convite para o Bruno? Em que momento que tu veio à mente que era o Bruno Gagliasso que deveria interpretar, fazer essa bonita homenagem ao Honestino? Pois é, esse é o desafio quando você constrói um projeto, né? Você começa a viver esse projeto, né? Você começa e eu vi que se o documentário não poderia ser só apenas um documentário de arquivos, quer dizer, porque nem tinha imagem aquele momento da ditadura, as pessoas não filmavam muito para não guardar algum registro que comprometesse, né, as pessoas, né? Então, o Nordestino não tem imagem, pelo menos até agora eu não conheço. Tem fotos dele. E, e aí, para que não fosse um documentário, como fosse uma revisitação arqueológica, museológica, arquivista, eu pensei que se a gente recorresse a algumas cenas de ficção com ator, isso poderia criar uma relação com as pessoas mais dinâmica, sabe? As pessoas poderiam ver o Honestino em movimento, como ele era, né? Como um líder carismático, jovem. E aí foi, então tá, eu vou fazer isso, mas quem que vai fazer o Honestino? Essa é a questão. Aí eu fiquei pensando, vendo dentro de todo o elenco dos atores brasileiros, e mesmo indo a teatro e observando na rua em alguns momentos, você fica antenado para ver se você encontra aquilo que você está procurando, né? E eu vendo já acho que pela terceira vez Marighella, o filme, e dessa vez assistindo na televisão, eu bati o olho no Bruno fazendo uma pessoa odienta, né? O Um famoso Fueri. personagem exatamente. E eu nem gosto de falar desse nome. Alguma coisa ali me chamou a atenção, sabe? Puta, esse cara é honestino. Aí fui pesquisar ele mais para conhecer, né? E conhecer mais dele e tal. Fui vendo a qualidade humana que ele era. E aí, conversando com um amigo que também é cineasta, o Sérgio Machado, ele disse: pô, eu sou amigo do Bruno, eu vou fazer você se encontrar, eu vou fazer um jantar e vocês vão se conhecer. E o Bruno, por coincidência, naquele momento, estava em São Paulo. Ele estava fazendo um filme aqui. E nos encontramos no jantar. Eu fiquei surpreso, porque eu não era aquela pessoa que eu tinha visto, e nem nas imagens que eu fiz a pesquisa, né, na internet. E o Bruno estava 20 quilos a menos, cabelo raspado e sem sobrancelha. Ele estava fazendo um personagem que estava em metástase, né, de câncer e tal. Então era uma coisa meio totalmente diferente, né, daquela pessoa que eu estava buscando. Mas conversando, a gente foi vendo e ele falou: pô, eu quero fazer, vamos fazer junto. Meu cabelo cresce rápido, você vai ver. E aí, depois, enquanto eu estava em processo de pré-produção e tal, o Bruno reapareceu e ele realmente estava com o cabelo já crescido e com barba. E aí eu vi realmente era honestino. Aí Hum. foi o trabalho de caracterização, né, de detalhes que a caracterização vai construindo para ele assumir o personagem. E além das conversas, de passar documentos para ele conhecer mais do Honestino, que naturalmente ele desconhecia, né? O Honestino é um personagem conhecido muito em Brasília e pelos estudantes. E foi assim, foi um trabalho muito afetuoso, sabe? Foi uma relação muito dinâmica, sabe? Não tive dificuldade, sabe, em trazer ele para o filme, sabe? Ele entrou no filme, entrou no Nordestino e me deu tudo aquilo que eu imaginava que poderia acontecer
nessa reconstrução, nessa recriação do Onestino em cinema. Aurélio, agora para fechar, queria fazer uma rápida homenagem a Manaus, teu território, falar dessa quase ilha, a gente pode dizer, né? Porque é uma cidade fluvial, maravilhosa, que eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes e que tanto nos brinda com vários estímulos culturais, intelectuais, e citaria aqui o meu amigo Milton Ratum, o mais recente imortal da Academia Brasileira de Letras, que é devidamente homenageado assim que começa a subir os créditos. Queria te ouvir um pouquinho sobre o quanto de Manaus está nesse filme, quanto que tu traz essa experiência manauara e também da relação com Milton Ratum, de por que essa homenagem logo nesse momento chave do filme. O Lucas não podia ser diferente, né? A nossa amizade vem de muito tempo, de 60 anos. E nós conhecemos o Nestino simultaneamente, né? Porque nós saímos de Manaus para estudar em Brasília em 1968. Então, a nossa vida estava ali. O Milton, quando completou o colegial, veio para São Paulo para fazer arquitetura na FAU. Eu fiquei em Brasília e entrei na Universidade de Brasília para arquitetura também. Só que eu não consegui completar o curso, porque, coincidentemente, no mesmo ano que o Onestino foi preso e foi assassinado, eu fui vindo de Manaus para Brasília, sou sequestrado no aeroporto de Brasília e preso. Então, enfim, estou vivo e esse é meu compromisso de contar a história, né, por ser um sobrevivente. Nossa, Aurélio, que forte isso. Aurélio, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e até a próxima, amigo. Até a próxima. Obrigado pela atenção, Lucas. Conversa Bem Viver.